Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 9 de junho de 2025. Estamos voltando aí com as estatísticas da semana e temos o IPCA 29 fazendo um movimento de recuperação. Quando a gente olha os números aqui, fica bem claro. Final de maio, 7,31. E depois, pessoal, só subiu, ó, 7,57 na última abertura. Agora nós estamos um pouco abaixo da média. Eu vou destacar isso para vários títulos aqui, para mostrar que na verdade tá bom ainda, pessoal. Vejam, os títulos passearam ali durante uns 10 dias abaixo da média do ano e não mudou muita coisa. Essa que é a grande realidade. O Q4 total, poucos títulos pela história curta, né, porque houve muitas trocas nesse ano de títulos, tem um Q4 de um período bom aí, de pelo menos uns 2, 3 anos. O IPCA 29 tem. E vejam que 6,76 ainda é um Q4 muito forte para o longo prazo, tá? Então tá super tranquilo de entrar nesse título para quem tiver esse prazo e gostar desse investimento. Nós temos aqui, deixa eu ver, 3.426 o preço máximo. Não foi renovado porque as taxas voltaram a subir e esse preço máximo foi atingido no 7 baixo. E o IPCA 29 meio que está largando o 7 baixo, né? Então nós vamos demorar um pouquinho, a não ser que as taxas voltem a cair. Mas vejam que 3.426, ó, 3.419 está próximo, 3.408, 3.408, 3.411 e é quase 7,5, né? Agora 7,6, quase, realmente ele perdeu os R$ 3.400. Mas continua nessa vibe, pessoal. E ele vai continuar subindo. Não se preocupem nem um pouco com isso. Nas médias mensais, nós observamos aqui. Ele vinha desenhando uma queda de abril para maio e já perdeu a queda, pessoal. Já começou junho aí 11 bips mais alto que maio. Mas o preço também está subindo. Aliás, 3 mil, ele sobe em todas as médias mensais. Vocês observaram isso? Faça a taxa o que ela quiser. Característica de Tesouro IPCA de prazo mais curto. Então, investimento super seguro, mas ainda vai ter alguma oscilaçãozinha. E o IPCA 40, lançamento desse ano, pessoal. Vários dias aqui abaixo do 7%, ou 7 baixo, 7,01, né? Isso aí é quase 7%. E 6,93 no dia 27 de maio, fazendo a mínima, pessoal. Com preço máximo, tá? Que eu posso pensar desse título? Eu acho que ele está na zona acomodatícia, pessoal. A zona em que as taxas vão permanecer, creio eu, por várias semanas, talvez meses, se não acontecer nada de muita novidade. Se o Brasil continuar com as suas discussões habituais, os Estados Unidos continuar com aquela coisa de coloca a tarifa, tira a tarifa e fica aquele suspense, aquela coisa. Se as coisas continuarem assim e o Federal Reserve não reduzindo os juros, né? Aqui no Brasil, aliás, essa semana passada eu vou gravar um vídeo também aqui no canal com os comentários reforçando que várias instituições estão apostando em Selic a 15%, então tem indícios para isso no mercado financeiro? Tem, pessoal, tem. Mas as opiniões continuam divididas, tá? Entre 14,75 e 15. Voltando aqui para o IPCA 40, então nós tivemos essa renovação de taxa mínima e preço máximo e depois ele caiu, mas sempre acima dos R$ 1.600 nos últimos 10 dias, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Nós temos uma média que segue caindo, diferente do IPCA 29. Então vejam que o estresse do IPCA 29 mais curto realmente está mais ligado a esse estresse recente aí da Selic que a gente introduziu aqui en passant para vocês. Bom, temos o preço subindo, claramente, ó, na média mensal. Vejam que 1.485 parece um passado distante, né? Agora que o título está na casa de R$ 1.600. E a
taxa caindo suavemente. Ainda continuou com aquele movimento. E aí, pessoal, abaixo da média, olha o Q4 dele. Qual é o problema aqui na parte estatística, né? Já que segunda-feira é o dia da estatística. É o N pequeno, tá? É o número amostral pequeno, um título lançado esse ano. Então não dá para confiar muito no Q4, ele é meramente ilustrativo. Assim como a taxa média, tá? Eu me guiaria mais pelo Q4 do 29, que está apontando ali 6,7 como um quartil ainda excelente. O Q4, número 4, pessoal, importante lembrar, é o quartil das melhores taxas do período que já aconteceu. Ele não garante que esse período será igual no futuro, mas é um excelente indicativo de que 6,7, pelo amor de Deus, para longo prazo é uma taxa incrível. Tesouro IPCA 50, olha só, todos os dias aqui na tela abaixo do 7%, e no dia 6 ele abriu a 7 outra vez, fez a mínima no dia 27, mesmo dia do IPCA 40, renovou a mínima e preço máximo, sim, R$ 859. Temos a média em maio já inferior a 7%, e em junho também inferior a 7%, continua caindo suavemente, e o preço, pessoal, sempre sobe um pouquinho. Olha que interessante, o efeito do valor nominal atualizado puxando a curva de preço para cima sem parar. Claro, associado à queda, sim, associado à queda. Mas veja aqui, ó, quando a média fica em 1 base point, claro que a amostra de junho ainda é muito pequenininha, mas olha aqui, a diferença de 1 base point e diferença de 1% aqui, R$8 quase. Não, um pouquinho mais, R$8,11. Então vejam que o título continua crescendo. Agora nos tesouros IPCAs com juros, pessoal, em junho agora, o 35 e o 45 estão aí nos seus preços mais baixos. Vamos ver aqui, 7,12 taxa mínima no dia 28 de maio. Olha aí, pessoal, vários títulos renovaram a taxa mínima ali no finalzinho de maio para voltar a estressar. Eu mostrei que o IPCA 29 fez curva para cima, o 40 fez uma curva de manutenção, agora eu estou me referindo a isso aqui, tá? O 50 fez uma leve subida e o 35 também está fazendo uma leve subida sem perder os 7%. Em termos de preço, na casa de 4.150, 60, tá bastante bom ainda, né, pessoal? R$300 de desconto para o valor nominal atualizado, e é tudo corrigido pela inflação, todos os cupons de juros e ainda o que você recebe no final, 4.160 o preço médio no mês por enquanto, tá? Isso aqui tende a crescer. Veja aqui, ó, em maio ele atingiu o preço máximo aqui a média máxima da série e voltou a cair porque pagou o cupom e depois vai voltar a crescer. O 45 com juros é bastante semelhante. Na minha visão, é um título melhor do que o 35. Por quê? Porque está mais barato. Vejam aqui, ó, que o desconto médio. Aqui, ó, se a gente tem um VNA de 4.515, a gente está falando em R$500 de desconto, mais de 10% de desconto só no VNA. Então, quer dizer, é sensacional, realmente é incrível, tá? E ainda paga 10 anos a mais de renda do que o IPCA 35 com juros. É um baita papel. Vamos ver se ele renovou a mínima. 704 renovou. Então, esses dois IPCAs com juros, vistos até agora, eles estão bem abaixo da taxa média, né? 7,39 aqui, no 35, 7,53. Tá? O 35 está mantendo uma taxa mais alta, mas justifica? Acho que não, pessoal. Quer dizer, justifica pelo prazo, está mais perto do IPCA 29, está sentindo mais esse estresse de curto prazo da Selic, né? Por 10 anos, mas está sentindo mais do que o 45 que tem 20 anos. Mas isso justifica a preferência pelo investimento? Não, pessoal, eu acho que estando mais barato, sendo mais longo e te devolvendo mais juros corrigidos,
Olha, para mim a escolha é muito óbvia, tá? O que temos aqui no desenho das taxas, pessoal? Uma queda de março para cá, ó, 7,5, 7,4, 7,19, 7,13 e o preço subindo. Aqui ele empata um pouco, mas é que tivemos o pagamento do cupom e o preço nem sentiu tanto assim, né? IPCA com juros 60, pessoal, voltou a ser negociado, aliás, vários dias aqui negociados acima de R$ 4.000, intercalados com dias negociados abaixo dos R$ 4.000. Outro título que está mostrando muito a zona acomodatícia do Tesouro IPCA principal 40 e 50. O 50 está abaixo do 7 na maior parte dos dias. O 40 que está com um comportamento parecido com o do 60, que chegou a bater a mínima 6,98. Quem diria, hein, pessoal? Isso é nível de taxa mínima? Em outros anos seria uma taxa dos sonhos, né? Uma taxa realmente inatingível se eu fizesse esse vídeo em 2020, né? Ou peguem qualquer vídeo meu de 2020 falando de 4%, né? Que diferença, não? Mas olha aqui, pessoal, esse título, na minha visão, ele é muito poderoso porque são 35 anos de renda e está mais barato de todos, né? Então, realmente, só quem não tiver o prazo, mas é um título fabuloso, né? Poder aproveitar esses 35 anos de renda e ter tudo, ter o VNA inteiro, ter toda a renda corrigida, que é uma renda livre porque é um juro real, tá? E é um papel incrível na minha visão. Fez esse movimento de alta desde a mínima do dia 27 para cá, voltando aí a 7,14. Está um pouquinho abaixo da taxa média, mas isso é irrelevante, tá? O nível de desconto dele está acima dos R$ 500, acima de 11, 12%, tá? Como ele paga em agosto, ele tá fazendo um movimento de alta no preço. Apesar da taxa estar caindo, pessoal. Isso aqui vai mudar quando? Em agosto, quando sair do preço os 130 e alguma coisa reais do cupom, que vai voltar a crescer novamente. Veja aqui, ó. 7.400, 7.800, 3.700, perdão, 7 eu falho com a taxa. 3.800, 3.900, 3.995 a média por enquanto em junho, tá? Ainda abaixo dos 4.000. Muito bem. Vamos ver agora os prefixados, pessoal. Pré-28, 13,36 também fez a mínima lá no finalzinho de maio. Parece que está tão longe, né? E também desenha uma alta, Lembram que os prefixados costumam dar uma antecipada no movimento dos tesouros IPCAs. Temos aqui 13,81. Olha só, subiu 0,5%, hein, pessoal? 0,5% nesses 10 dias. Tá? Tá abaixo da média. Vamos ver, o preço tá girando ali nos R$ 720. Atingiu o preço máximo, 722. Mas até que tá andando, pessoal. Em fevereiro ele era 676 o preço médio, 685 em março. Até que está subindo com uma certa linearidade o preço médio aqui desse prefixado. E a taxa caindo. Mas agora deu uma estressada. Pode ser que a zona de acomodação desse título seja entre 13,5% e 14%. É bem possível isso, tá? Vamos ter que aguardar aí os próximos dias para ver como é que ficam as oscilações. Pré-32, saindo e voltando dos 14%. 13,67 não renovou mínima, tá? Mas fez uma taxa bastante baixa no dia 28 de maio. 13,78, próximo ali. Agora recupera os 14%. Eu acho que é outro título que vai ficar entre 13,5% e 14%, talvez um pouquinho mais, se o mercado continuar nessa, né? E teremos corte de juros lá nos Estados Unidos, não tão cedo, né, pessoal? Pelo que está pintando aí, não tão cedo. Mercado de trabalho muito aquecido por lá. Bom, temos aqui uma progressão também suave do preço, ó, de 390 para 427 no mês de junho. Qual foi o preço máximo? 429 aqui, ó. Aqui tivemos preço máximo, ó. Não com a taxa mínima. Por que o preço subiu? Com a taxa um pouco mais alta que a mínima?
Efeito do tempo, pessoal. Olha, aqui merece o destaque. Preço mais alto da série. Pelo tempo, pessoal. A taxa está andando meio que de lado ali por volta dos 14%. Uma hora os preços acabam subindo porque o título está mais próximo do vencimento. Mesmo que essa diferença seja de poucos dias, aqui já observamos esse efeito no preço. E pré 35 com juros, pessoal. Agora está andando aí mais próximo dos R$ 850. Esse título sofreu bastante, mas se você observar aí de fevereiro para cá, quem comprou para receber o cupom vai receber o cupom no dia 1º de julho. E deixa eu ver aqui, ó, 845 por 784 é uma valorização aí de quase 8% no preço da cota, né, no preço do ativo. E ainda vai pagar o cupom, então é bastante interessante. Claro, o preço sai do cupom, mas ele recupera e vira R$ 1.000 lá no longínquo ano de 2035, né, se tratando de um prefixado. Ficou a maior parte do tempo abaixo dos 14. De novo, eu acredito que a zona de acomodação desse prefixado, de todos eles, né, entre 13,5 e 14, 14 e alguma coisinha. Vamos ver. 13,79 foi a mínima, não renovou mínima. O preço máximo 849,29, renovou no dia 4 de junho, mesma coisa do pré-32, efeito do tempo. E a aproximação do vencimento, né? A aproximação do cupom. Agora o mês de junho é um dos meses em que o título fica mais caro no ano. É junho e dezembro, por quê? Porque é o mês anterior ao pagamento do cupom, né? Vai pagar dia 1º de julho. Então tem esses detalhes aí. Agora, pessoal, vamos dar uma passada mais rápida nos Renda Mais. Temos aí o Renda Mais 2030 mantendo-se acima dos 7%, mas é a taxa mínima 7,01, preço máximo 1.819, aconteceu no dia 28 de maio, assim como com vários outros títulos. E está fazendo uma subidinha discreta, assim como muitos tesouros e PCAs, né? Preço está subindo, pessoal, R$ 1.800, hein? A gente... parece que o 1.600 está longe, né? Mas é isso, pessoal. Renda Mais, compre sempre, tá? Compre sempre. Ele tá deixando de ser atrativo por causa disso? De jeito nenhum, pessoal. Tá super atrativo. Qual é a continha que eu gosto de mostrar para vocês? É o quanto que o teu retorno total, lá depois dos 20 anos, né? Tudo somado e tal, você vai ter o valor nominal VNI, valor nominal integralizado, que é a mesma coisa que o VNA, tá? Só tem esse nome diferente pela dinâmica do pagamento mensal desse título. Olha só, você vai ter os 4.515 corrigidos pela inflação ao longo dos 20 anos, dividido em 240 parcelas, que representam, né, uma multiplicação de quanto em cima dos R$ 1.800. 2,5 vezes, pessoal. É muita coisa. É muita coisa, tá? Tudo corrigido pela inflação. É fantástico. Renda Mais 30. 6,93, ó, atingiu a mínima no dia 27 de maio, mínima do ano de 25. E fez a mesma coisa que muitos tesouros e PCAs, ó, saiu dos 6,9 para o 7 alguma coisa. Outra pergunta que vocês podem estar pensando em digitar aí nos comentários, sintam-se à vontade, mas eu acho que vai subir muito mais. Não, pessoal, eu acho que não sobe muito mais. Apesar da linha, né, sugerir isso, mas vejam que 706, ó, ele voltou para o nível de 26 de maio, a véspera da taxa mínima. Aqui que foi um movimento mais forte de queda, que neutralizou. Foi só isso que aconteceu. Pode voltar a cair, inclusive. Pode voltar para o 6,9, voltar para o 7,10 e ficar andando assim. É o cenário que eu mais acredito, inclusive. Renda Mais 40, pessoal, vamos ver. 6,90 no dia 27 de maio. São títulos aí que estão bastante abaixo da média, né? Como vocês devem ter visto aí. Mas, de novo, pessoal, ó, aqui nós temos o Q4. Opa, deixa eu ler aqui no 30, ó. O Q4 é acima de 6,6. Renda Mais 35, 6,6, ó.
bem acima, super tranquilo. E o 40, que é 4 de 6,6. Quiser pensar assim pro IPCA principal 40, ó. Taxa de 7%, Q4 aqui de 6,6, jogando aí por um prazo mais longo, pode ficar nessa média no futuro? Claro que pode. Então, parâmetro bem melhor aqui. Como os renda mais têm uma história mais longa, como a do IPCA 29, que foram lançados em 23, né, os dois tipos de título, nós temos então esse Q4 mais confiável um pouco, tá? Então tá super bom ainda de comprar. E como eu não acho que eu não completei a ideia pro Renda Mais 30, né, que tá 1.800 agora, comprar sempre, né, pessoal? Como o aporte fracionado, a gente olhando aqui essas oscilações, né? Como o aporte fracionado vê. Quem concentrou aqui no 6,90 pode estar com uma dorzinha de cabeça muito leve, né? Vamos combinar que é bobagem se preocupar, né? Se você fez um investimento pesado aqui a 6,90. Não tem o menor problema, tá? Mas, como fazer um aporte fracionado aqui, dividir em duas, três vezes, ó, com chance até de pegar uns 7% cheio, como realmente é uma coisa, principalmente para quem está começando, né? Que está buscando ali manter uma médiazinha mais bonita. Claro que isso não deve ser o objetivo, tá? Mas ajuda, né? Ajuda um pouco o nosso ego aí a continuar encarando essa montanha russa das taxas de juros brasileiras, né? Preço subindo, pessoal. Olha aqui, ó, de 830 para 930. Isso aqui é bastante coisa, assim, se tratando de um título de renda indexado ao IPCA, 12%, bem mais que o pré-conjuros de alta, hein? Isso que a alta do pré-conjuros, que eu fiz a mesma conta, também chama atenção. Mas olha que o Renda Mais 40 se valorizou. Então, os Renda Mais não tem jeito, pessoal, tem que comprar sempre. Para quem quer fazer aí o pé de meia, né, para os 20 anos. Renda Mais 45, pessoal. Andou a semana inteira aí abaixo do 7, os últimos 10 dias. Agora recupera o 7,04. Renovou mínima no dia 27 de maio. Fez preço máximo, também fez preço máximo, 685. Olha, pessoal, vamos ver aqui, ó, 667 para 587. Acho que é capaz de dar uns 13% também. É, realmente ficou caro. Ficou caro, mas olha aí, ó, ainda tá num Q4 muito bom. Tá um pouquinho abaixo da taxa média desse ano, mas isso não há problema. E continua para longo prazo, para o objetivo de ganhar essa renda, lá a partir de janeiro de 45, continua sendo uma baita alternativa. Vamos ver aqui a elevação, né? Porque ele tem um período grande de acúmulo, 20 anos. Pegar o VNA, que é a mesma coisa que o VNI. Vamos ver quantas vezes ele está acima do preço. Quase 7 vezes, pessoal. Isso significa que você vai aumentar no bruto em 6 vezes o poder de compra. Significa, pessoal. Significa, tá? Renda Mais 65. Aí o título da juventude, né? Para poder aproveitar. Atingiu taxa mínima de 6,90, R$ 180. Será que muita gente saiu aqui, pessoal? Fico nessa pergunta, né? Quem comprou a 7,5, será que saiu aqui? Perguntinha aí pros marcadores de mercado, né? Bom, é um título que oscila muito, pessoal. Oscila muito mesmo, tá? E vejam aqui, ó, que R$ 30. Vamos ver qual é o percentual que dá aqui. Não parece que é tanto quanto os outros, mas quer ver? 18% a variação de janeiro para cá, de fevereiro para cá, né? Andou aí namorando 6,90, R$ 180, né? Eu me lembro quando esse título era 200, R$ 300, né? E agora tá aí, amargando, vai ficar assim por muitos meses, talvez anos. Nunca se sabe, né, pessoal? Nunca se sabe. Então é um título realmente para quem tem a idade para poder aproveitar. Eu diria assim, menos de 30 anos dá para comprar esse título. Por quê? Porque
ele vai terminar de pagar em 2084. Vê bem, né? Vai terminar de pagar daqui 60 anos. Quem tá com 30 hoje vai terminar de receber esse título com 90. Quem tem 50 anos, dá para comprar esse título? Não, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? Não dá, né? Não dá, não tem como. Muito bem, minha gente. Era isso. Voltando aqui pro IPCA 29. Bom, eu volto amanhã, pessoal, na abertura de mercado, tá? Aí pelas 9h30, 10 horas, tá? O YouTube ele tá demorando um pouquinho para fazer a verificação do vídeo. Não sei por quê, tá? Não sei se é problema do canal, o que que é. Então, pelas 10 horas aí com certeza o vídeo estará no ar da abertura de mercado, tá? Não vai ter vídeo às 7 da manhã. Quarta-feira a gente volta com os assuntos corriqueiros aí do mercado financeiro, tá? Deixem as suas perguntas pro Perguntão, quero ver se eu faço um Perguntão na quinta-feira, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês aí, né? Desculpem aí os dias que eu não pude fazer os vídeos na segunda-feira. Agora eu pretendo retomar e deixar de novo esse quadro constante no canal. Muito obrigado mais uma vez e bons investimentos a todos.